Ora, hoje vamos aqui então voltar a falar sobre a questão da perspectiva cavaleira. A perspectiva cavaleira tem como característica, mais uma vez, relembro, o eixo X vai fazer 90 graus com o eixo Z. Isto vai nos fazer então transportar todas as medidas que são as cotas e as abscissas para sempre eixos que estão em verdadeira grandeza. Porquê? Porque sendo o X e o Z o próprio plano frontal que está aqui projetado, nós temos sempre as projeções das medidas das abscissas e das medidas das cotas em verdadeira grandeza. Então, só é necessário ser informado o aluno, ou quem estiver a fazer o exercício, obviamente, da inclinação do ângulo que o y fará ou com x, ou com z, ou com ambos. Vamos supor que o ângulo entre x e y, vamos aqui marcar um ângulo de 150, ora bem, 90, 100, 110, 120, 130, 140 graus, por exemplo, ou 140, ora 100, 110, 120, 130, 135, por exemplo, ou 140. Vamos ficar 140 graus. Então, neste caso, estou a marcar o eixo y e o eixo x com uma inclinação entre ambos de 140 graus. Então, vejamos qual será então a inclinação que tem o z com o y. Neste caso, 130, reparem, z, y, 130 graus, 140 graus aqui, 90 graus aqui. Portanto, a perspectiva cavaleira dá-nos sempre a verdadeira grandeza na medida do eixo x, que é as abscissas, e na medida das cotas. Então, o passo seguinte a qualquer perspectiva cavaleira será sempre a marcação de aqui um ângulo de 90 graus para o rebatimento do eixo y. Ou seja, o y que está aqui em perspectiva, a 90 graus com o seu próprio y em perspectiva, vamos ter aqui a perspectiva, neste caso já rebatida, do nosso plano y. Ou seja, então nós vamos ter a marcação das medidas dos afastamentos em verdadeira grandeza, marcada num y rebatido, vai fazer 90 graus com o próprio y em perspectiva. Esta linha é onde iremos marcar aqui as medidas dos afastamentos que depois serão transportadas para o y em perspectiva. Então, há outra medida que é importante que nós tenhamos também em consideração, que é a chamada as retas projetantes. Portanto, os exercícios de perspectiva cavaleira vão-nos também dar uma inclinação de uma projetante, que é exatamente o que vai projetar da perspectiva para a linha y, as medidas reais do eixo y. Então, imaginemos que eu tenho aqui um ponto com a seguinte medida de afastamento. Vamos marcar aqui 3 de afastamento. Ora, estes 3 de afastamento estão aqui marcados em medida real. Então, como é que eu vou passar os 3 cm para o eixo y numa perspectiva cavaleira? Há sempre uma medida que nos é dada, que é aquilo que se chama a medida das retas projetantes. Então, as retas projetantes que nos projetam esta medida, por exemplo, para o eixo y, elas vão ter, vamos supor aqui, um ângulo de 55 graus para fazermos então agora o que é a nossa medida em perspectiva desta verdadeira grandeza de 3 cm. Então, os 55 graus desta reta projetante, elas são marcadas, estas retas, da seguinte forma. Eu penso que a forma mais rápida de nós chegarmos aqui é: colocamos o transferidor com o seu vértice aqui apontado para a esquerda para baixo, na marcação do zero em y rebatido, e agora, onde nós encontramos aqui 55 graus, cá está 55, 50, 60, 55, esta inclinação é a inclinação da reta projetante, ou seja, aqui vai estar a reta que nos vai transportar os 3 cm em verdadeira grandeza para a sua medida em 3 cm perspectivados. Então, reparem, estes 55 cm, eles encontram-se aqui. É este o ângulo. Aqui. Este é o ângulo de 55 graus, que nos permite então obter essa marcação. Reparem,
eu filo ao contrário, mas se nós virmos aqui 55 graus, reparem a inclinação que está aqui, a abertura aqui para este lado, é este ângulo. Eu, ao fazer assim, faço o suplementar, ou seja, a marcação dos 55 graus, vindos aqui buscá-los também na mesma marcação, mas para baixo. Então, esta é a forma mais rápida, e sem esquecer também o seguinte, as medidas dos centímetros são sempre marcadas mais pequenas quando estão em perspectiva. Então, imaginando que estes 3 cm de afastamento se encontram aqui e que eu tenho um ponto com as seguintes características. Eu vou aqui marcar um ponto, por exemplo, um ponto A, que tenha 3 cm de abscissa, 3 cm de afastamento, já aqui tenho, e agora uma cota, por exemplo, de 6 cm. Então, o ponto A estará onde? Em verdadeira projeção perspectivada. Marco os 3 cm de abscissa no eixo X. 1, 2, 3. Cá está. 3 cm aqui de abscissa. E agora vou buscar uma linha paralela ao eixo X. E toda esta linha, que é transportada do local onde os 3 em perspectiva estão, toda esta linha está afastada da parede, ou seja, do eixo XZ, os tais 3 cm. Então, eu venho a esta linha e reparem, eu vou aqui fazer 1, 2, 3 da abscissa, porque esta linha é paralela a X, e se eu transportar esta inclinação, ela tem a mesma inclinação do eixo Y, reparem, eu estou a transportar naquilo que é o plano horizontal perspectivado, no X e Y, o local a partir do qual os 3 cm de abscissa estão também com 3 cm de afastamento. Só que aqui a cota é 0 e eu quero uma cota de 6. Então, como o eixo Z sobe na vertical sem qualquer distorção, eu basta-me vir aqui a este lugar e projeto para cima os 6 cm imediatamente paralelo a Z. Então, reparem, eu vou ter aqui a localização final daquilo que será o ponto A, ou seja, o A aqui encontra-se em perspectiva. Então, este ponto A tem 3 cm de abscissa, tem 3 cm de afastamento. No afastamento fomos buscar a perspectiva dos 3 cm, que foi retirada daqui da verdadeira grandeza do Y rebatido através da reta projetante a 55 graus, tudo isto nos é dado, e depois transportei estes 3 cm para a perspectiva na sua medida de abscissa 3. A partir daqui, é só subir a cota que o ponto tem em verdadeira grandeza, está imediatamente colocado o ponto A no seu devido lugar. Então, só para confirmar, se eu tivesse aqui na parede a projeção 1 do ponto, aqui teria A2, e cá está, aqui, paralela a Y, a linha de chamada projetante nos traria do A até aqui a sua localização final. Então, já agora, vamos imaginar aqui um triângulo neste ponto. Se eu quiser aqui desenhar um triângulo que tenha uma posição paralela à parede, é muito simples. Imaginem que este era o ponto mais alto de um triângulo equilátero, por exemplo, com 5 cm de lado. O vértice mais alto de um triângulo equilátero com 5 cm de lado. Se o triângulo estivesse paralelo à parede, okay, ele teria que ser desenhado exatamente nesta posição aqui. Ou seja, numa inclinação e numa posição que fosse paralela à parede. Marcaria aqui o triângulo equilátero com o vértice mais alto aqui. Então, se eu quiser marcar um triângulo equilátero paralelo à parede, é imediatamente, imaginem que ele tinha 5 cm de lado, eu teria que marcar os 5 cm de forma a obter aqui essa medida, 5 cm. Reparem, os 5 cm foram marcados de forma a que a circunferência ou estas duas linhas tocam no 2,5 aqui, à direita do eixo 2,5 para este lado, 2,5 para este. Então, eu irei obter aqui 2,5 e aqui 2,5. Eu iria obter aqui, cá está, 5 cm, os dois pontos de um triângulo ABC paralelo
A, B, C paralelo à nossa parede XZ, ao nosso plano frontal de projeção. Reparem, é exatamente esta posição deste triângulo paralela a um triângulo estaria também aqui. Reparem, se eu fizer aqui agora o triângulo projetado na parede, esse triângulo A2, C2, B2, teria também aqui, a partir daqui, 2,5. Onde os 2,5 estão aqui a encontrar neste lugar, aqui e aqui. Então eu teria aqui na parede esta A2, A2, B2 e aqui C2. Agora reparem, estas marcações que vieram daqui vieram bater exatamente na onde eu tenho as posições dos pontos B e C em perspectiva, mas, como veem, estas linhas de chamada sempre paralelas à linha Y. Ok? Então eu teria aqui um triângulo que está paralelo ao plano frontal de projeção. Se porventura este plano paralelo ao plano frontal de projeção fosse juntamente com o A2, B2, C2, ou seja, com 3 pontos que estariam num triângulo exatamente colocado na parede, eu até já poderia aqui colocar uma peça, uma primeira peça, fazendo assim a marcação. Peça essa que seria, por exemplo, um prisma triangular regular, que estaria aqui colocado numa posição que seria a seguinte em perspectiva cavaleira. Portanto, ele teria uma das paredes que seria paralela ao plano XY, um dos lados do nosso prisma, e os dois triângulos das bases, o A, neste caso o ponto B, e aqui o ponto C, seriam triângulos que estariam, um deles na própria parede, no próprio XZ, e o outro estaria afastado, os tais 3 cm, como nós fizemos aqui, da marcação a partir do ponto A. Portanto, por exemplo, só para dar um exemplo do que será uma peça em perspectiva cavaleira, reparem o que é que acontece nas perspectivas cavaleiras. As peças que estão paralelas, as projeções de figuras de sólidos que estejam paralelas ao plano ZX, essas figuras estão sempre em verdadeira grandeza. Então, isto pode-nos, por exemplo, facultar nós desenharmos círculos, por exemplo, cilindros ou cones, cujas bases na perspectiva cavaleira são um círculo, o círculo pode ser desenhado em verdadeira grandeza em XZ. Só para acabar, eu vou fazer isso exatamente aqui. Imaginem que por baixo do nosso prisma, nós tínhamos aqui, a esta altura do chão, ou seja, a 3 cm, um cilindro cujo centro seria, por exemplo, ponto médio. Ok? Imaginem que eu tinha aqui, por baixo do meu triângulo aqui, desta base, eu aqui iria ter, olha, esta medida não é a medida mais acertada, porque eu tenho aqui 1 cm.8, ou seja, cerca de 18 mm aqui. Ora, isto dá mais ou menos aqui 9 de raio. Se eu tiver aqui com 9 mm de raio um círculo, por exemplo, desenhar aqui, este círculo que está aqui por debaixo da minha peça, desta peça, quando eu tocar no chão, reparem, este círculo será o do cilindro. Eu vou aqui desenhar um cilindro. Portanto, cá está. Houve aqui muitas falhas, porque o compasso, quer um quer outro, estão com o bico onde se coloca no centro bastante mal afiado e foram várias escorregadelas para desenhar esta circunferência tão pequena. Mas só para terem uma ideia, reparem, a ideia é o quê? É dizer que o círculo do cilindro que está aqui por debaixo do meu prisma triangular, reparem, quer o círculo da base do cilindro que está paralelo à parede, quer o ABC triângulo, como estão os dois paralelos a x, z, quer o círculo, quer o triângulo, são possíveis de desenhar imediatamente a partir do momento em que nós sabemos a posição relativa dos pontos do vértice, neste caso, ou do centro deste círculo e do seu raio. Então cá está, isto seria uma peça, por exemplo, em perspectiva cavaleira, com um cilindro que tem de altura a mesma distância que B tem até B na parede, ou seja, 3 de afastamento, 3 de altura no cilindro, 3 de altura na peça,
e estas seriam as projeções em perspectiva cavaleira desta peça estranha, que era a conjugação deste prisma com um cilindro que está por baixo de si. Aquilo que interessou aqui foi salientar como é que nós, a partir daqui, fomos buscar estes 3 cm. Todas as medidas que eu aqui vou marcar com esta inclinação da reta projetante 55, qualquer que sejam as medidas, obedecem à mesma inclinação. Se eu tiver, por exemplo, vamos imaginar um ponto a 5 ou 6 cm de afastamento, por exemplo, aqui um ponto que esteja a 5 cm de afastamento ou a 6, eu marco aqui 5, 6 na y repetida e vou buscar a mesma inclinação, os mesmos 55 graus da projetante, tem exatamente que projetar a 55 graus estes 5 e 6 cm para a perspectiva dos 5 em perspectiva e neste caso dos 6 em perspectiva. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora, paralelo a x, qualquer um destes pontos, cá está, tem 5 de afastamento da parede, 6 de afastamento, ou seja, estas retas que eu aqui estou a marcar, a reta de 3 cm de afastamento, a reta de 5 cm de afastamento, a reta de 6 cm de afastamento, elas são marcadas a partir da perspectiva do eixo y, retirando com as projetantes os pontos que estavam em verdadeira grandeza para cima do eixo y aqui em perspectiva. E é assim que nós vamos buscar os pontos necessários para a construção das peças em perspectiva cavaleira.